Amém. Glória a Deus. Agradecer demais o Dani pela confiança, porque, meu Deus, o que esse homem prega não tem palavras, então receber o convite dele foi uma honra demais. E eu estou muito feliz mesmo por essa oportunidade, porque esse tema para mim ele é um tema muito marcante dentro do meu processo de conversão, e eu acho que foi um dos principais, nos primeiros entendimentos que fizeram com que meu coração quebrantasse e todo o meu processo de conversão iniciasse. Mas antes de começar, queria que os meus convidados aí se colocassem de pé. São membros de outras igrejas, são meus amigos aí de uma longa caminhada. Então, depois do final, eles vão erguer também na hora dos visitantes, né? Mas sejam muito bem-vindos, vocês sabem que eu amo muito vocês. Ali está o cara que participou, ou os caras que participaram da minha conversão, que me levaram para a igreja. E então, para mim, é um momento muito especial, podem sentar, mas um momento muito especial também ter vocês aqui. Muito obrigado. E introduzindo a palavra, começando aqui, falando, né, sobre o que a gente já vem trabalhando aqui no Holy. A gente está trabalhando a série Exemplar, e isso é muito legal. Eu estava até conversando com o pastor Dani, e a gente fez aquela série recentemente, Uma Vida Centrada em Jesus, em que nós pudemos observar em que nós temos um exemplo, né? Nós temos um modelo a ser seguido. E a série Exemplar, ela vem para nos mostrar que nós somos o exemplo. Nós precisamos ser o exemplo na vida das pessoas. E nós já trabalhamos aqui no Holy nos sábados anteriores com o pastor Dani as palavras maravilhosas de sermos exemplo no procedimento. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, o como nós fazemos, precisa glorificar e precisa exemplificar o que Cristo é nas nossas vidas. E também trabalhamos na palavra. Então, como a palavra e o firmamento de nós estarmos firmes na palavra é fundamental para nós entendermos como nós somos exemplo na vida de outras pessoas. E aí, hoje, nós vamos falar sobre o amor. E eu estou muito feliz por poder falar sobre o amor, porque o amor, ele é algo que ele é um pouco subjetivo, dependendo da perspectiva que a gente olha, né? Então, antes de começar a falar sobre o que a palavra diz sobre o amor, eu gostaria de trazer uma introdução. Então, lembrando que nós estamos trabalhando o livro de Timóteo, então, ali, Paulo está escrevendo a sua carta, dando algumas orientações a Timóteo. Então é uma carta muito pastoral, uma carta de discipulado, uma carta de orientações para ele como líder também. E é muito interessante porque ele traz essas orientações para Timóteo, e eu fiquei muito curioso e eu fui buscar alguns pontos bem importantes de contexto da época mesmo. E aí, antes de partir, né, porque a palavra diz sobre o amor, eu gostaria de trazer o contexto sobre, afinal, o que é o amor? Porque na língua portuguesa, a gente tem uma palavra amor que representa o sentimento de afeto que eu tenho pelo outro. Então, nossa, eu te amo. A gente usa a palavra amor de diversas formas. Então, nossa, eu te amo. Oh, Amable, eu te amo. Oh, meu Deus, te amo. Só que eu amo a Amable. Mas eu amo também o pastor Dani. Eu amo também o Eduardo. Eu amo também a Carol. Só que vocês percebem que tem amores, é um amor diferente, cada um deles? Cada um deles possui uma característica. A forma que eu amo a Amable, ela é um pouco diferente da forma que eu amo meus amigos. E isso é muito interessante, pensando no contexto que Timóteo e Paulo viviam na época. Na cultura grega, havia uma diferenciação quando a gente falava a palavra amor. Para eles, não existe apenas o amor. Existe uma diferenciação entre a prática do amor. Então, lá para o grego, quando você fala assim, eu te amo, ele não entenderia muito bem. Ele iria te perguntar possivelmente, mas qual o tipo de amor que você me ama? Porque para eles gostavam de ser bem específicos. Então, no contexto da época, no contexto grego, havia essa diferenciação. E teve uma curiosidade, e algo que eu achei muito interessante, que Paulo, quando ele manda para Timóteo, a mãe dele, ela era judia, e o pai de Timóteo, ele era grego. Então, Timóteo tinha já um hábito
com essa questão dessa linguagem. Então, esse é um contexto bem interessante para a gente levar em consideração durante a palavra, tá? E aí, eu trouxe aqui os 4 principais amores que o grego diferenciava. E isso vai ser fundamental para a gente conseguir compreender, afinal, por que Paulo fala para nós sermos exemplares no amor? Qual amor, afinal, nós precisamos ser exemplares? E aí eu vou ler aqui os 4 tipos de amor que haviam no grego. Então, o primeiro deles é o amor filia. Esse amor, ele refere-se ao amor fraternal ou o amor de amizade. Esse amor, ele tem muito a ver com interesses em comum. Então, cara, nossa, esse cara é coxa branca, eu já amo ele, entendeu? Esse cara coxa branca, primeiro que eu já sei que ele é sofredor assim como eu, então a gente já tem uma certa ali amizade e algo que nos aproxima. Então a gente tem interesses em comum. Então esse tipo de amor para o grego, quando ele ia falar, nossa, eu te amo, meu amigo, ele ia falar, eu filio você. Então eu te amo. Mas é um amor que ele sabia que se referia à amizade. Aí existe um segundo amor, que é o amor eros. E o amor eros, ele tem a ver com o amor entre um homem e uma mulher. Então é o amor em que você tem ali relações com a sua esposa ou com o seu marido. É um amor em que você, de certa forma, recebe um amor de volta também. Precisa ser recíproco, obviamente. Então é algo que também envolve tanto da minha parte, como também do outro. Porém, a gente precisa ter essa compreensão de que o amor eros, então, amable, eu eros você, é diferente, entendeu? É um amor um pouco diferente. E também havia o terceiro amor, que é o amor familiar. Esse amor, ele tem a ver com o afeto natural que ocorre entre os pais e os filhos, ou entre membros de uma mesma família. Então, quando a gente olha lá para o seu irmão, então, quando você e seu irmão, é um amor um pouco diferente, porque ele é um pouco condicionado, né? Você não escolhe muito. Faz parte, cara, nasceu, é meu irmão, então aqui já não tem muito como escolher, eu preciso te amar, né? Faz parte aqui do processo. Mas a gente sabe que no mundo contemporâneo isso não é tão comum assim. Então, ainda assim, é um baita exemplo no mundo tão contemporâneo. Eu falando, mas Caim e Abel são um belo exemplo do que não é o amor ali entre os irmãos, né? Mas essa diferenciação ela é muito importante. Então, quando você está falando de um amor entre irmãos, automaticamente é um amor também condicionado. Todos esses 3 amores que eu mencionei, eles são amores condicionais. Eles dependem que a outra pessoa também me ame. Então, de certa forma, o amor familiar, a condição que ocorre para que ocorra esse amor, é que o outro nasça na mesma família que eu. A amizade precisa haver um interesse em prol também, para que aquela amizade continue acontecendo. Assim como o amor eros. Se eu não amar o outro, ou se o outro não me amar, é óbvio que o relacionamento automaticamente não vai fluir. Só que existe um quarto amor. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje, que é o amor ágape. O amor ágape, ele em grego tem um significado profundo e distinto de todos os outros tipos de amor que encontramos na linguagem grega antiga. O ágape, ele refere-se ao amor incondicional, altruísta e sacrificial. É um amor que não busca interesses próprios e é marcado por uma disposição de dar e servir sem esperar nada em troca. E é sobre esse amor que Paulo está falando para Timóteo. Cara, isso muda muito a perspectiva de olhar o texto. Porque significa que Timóteo precisava se entregar completamente por aqueles que estavam em volta dele. Era um amor sacrificial, era um amor em que nós encontramos em Cristo. E esse amor, ele é diferente porque como o significado dele fala, ele não é condicionado ao outro, mas ele depende de mim. O quanto eu estou disposto a me sacrificar, pelo outro. E eu acredito que todos nós aqui tenhamos ciência
de que não houve uma entrega e um amor sacrificial tão íntegro, total, completo e sacrificial como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que entregou-se a uma cruz por mim e por você. Só que não foi só por mim e por você, porque eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, morreu por mim e por você, né? E a gente já pensa num sentido, nossa, foi por mim. Só que pelo irmão que está do seu lado também. E se a gente tem como exemplo esse amor, a gente não deve usar como parâmetro os outros amores que eu mencionei anteriormente, como parâmetro para que eu ame de forma altruísta e de forma integral. Então esse amor, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar agora aqui no texto. Por quê? Porque Timóteo, ele menciona, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está mencionando de que Timóteo precisava ser exemplo para os fiéis, na palavra, na fé, no amor. Ele falava ali na palavra agape, ele não estava mencionando outras palavras que faziam parte desse contexto. E aí, nós vamos entrar aqui de afinal. O que a Bíblia fala então, após esse contexto? O que a Bíblia fala sobre o amor e que Paulo se embasava para que houvesse esse amor na nossa prática cristã, que serve como modelo para nós? Eu gostaria de abrir em 1 Coríntios 13, eu acredito que seja o texto mais famoso que menciona sobre o amor, porque esse texto ele fala muito sobre o significado do amor. O que é esse amor agape? Esse amor sacrificial, esse amor altruísta. E olha que interessante, no capítulo 12 de 1 Coríntios, é muito interessante, porque Paulo está falando sobre os dons, e ele destrincha ali sobre os dons do Espírito. E no final, ele fala que se, independente desses dons, se não houver amor, de nenhum adianta, de nada adianta os dons. E aí ele, no capítulo 13, ele explica o que são esses dons. E aí, se puder colocar na mídia, na versão NAA, que daí é a versão que eu tenho aqui, fica mais, daí a gente lê igual. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, beleza? Capítulo 13. E no final do 12 ele começa, né? E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta e tudo sofre. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois
Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Que esses três, porém, o maior deles é o amor. E eu achei sensacional, porque Paulo ele é muito detalhista quando ele vai descrever o amor. E a gente olha, e olha só como a perspectiva de a gente mudar de como é a forma de amor e o que ele está especificando sobre amor ali, não é qualquer tipo de amor. O amor altruísta, óbvio, que ele vai contemplar, e eu preciso amar a minha esposa daquela forma também, eu preciso amar meus amigos daquela forma também. Só que Cristo, ele puxa a gente um pouco além daquilo que, de fato, eu preciso só amar aquele que me ama. E aí, eu gostaria de propor um desafio, e eu vou referenciar, porque esse daí foi até uma Amabile, quando a gente estava assistindo, ela falou, não, tem que referenciar. Mas eu vi o Douglas, do Jesuscope, e ele fez uma dinâmica que eu achei sensacional. E eu vou pegar uma parte só, que é a partir, deixa eu só pegar aqui de 1 Coríntios de novo, mas 1 Coríntios 13, agora a gente vai ler junto, mudando uma palavra, a partir do versículo 4. E aí, como a gente está falando da série Exemplar, eu gostaria de fazer uma dinâmica com você, de que você lesse esse texto a partir do versículo 4 comigo agora, olhando você sendo substituído pela palavra amor. Imagine que um amigo seu, ou algum conhecido seu, está falando sobre você, ou está te apresentando para um outro amigo. E aí eu gostaria que você refletisse, se alguma dessas palavras que ele está falando sobre você, se encaixariam com você ser o exemplo de amor. Vamos lá comigo ler esse texto olhando o seu nome, e aí vamos tentar encaixar e ver se encaixa com o seu perfil? Então vamos lá. O William é paciente e bondoso. O William não arde em ciúmes e nem se envaidece. Não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O William não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O William tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só que interessante. Será que alguns dos nossos amigos ou as pessoas que estão caminhando à nossa volta, elas conseguiriam encaixar o seu nome em alguma dessas palavras? E isso é uma dinâmica bem interessante, porque no nosso contexto hoje, principalmente pensando aqui no Brasil, a gente usa essa palavra, como eu trouxe, palavra amor, de uma forma muito subjetiva. Então, não, o importante é fazer com amor. Não, se está fazendo com amor, então vale. Só que percebe que não é qualquer tipo de amor? Percebe que não é de qualquer forma ou de qualquer jeito? O amor, ele é uma pessoa. E quando a gente olha o amor é uma pessoa, essa pessoa ela possui escolha. E essa pessoa, quando a gente substitui, quando a gente olha para esse texto, o principal nome que nós precisamos ter como referência para quando nós olhamos para esse amor, é o amor de Cristo. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúmes e nem se envaidece. E assim continua o texto. O nosso maior exemplo de amor é Jesus Cristo. E quando as pessoas olham para nós e elas não conseguem nos enxergar nesse texto, ou não, mas o nosso maior exemplo e como nós devemos agir, deve ser com o exemplo de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto e não conseguimos nos enxergar nesse texto, tem alguma coisa errada. Nós não estamos sendo exemplares. E esse texto ele nos mostra também que o amor ele não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, ele não teria essas escolhas de ser paciente, de ser bondoso. E isso é muito interessante porque isso já muda também a nossa perspectiva muitas vezes de o amor ser um sentimento. O amor eros pode ser um sentimento, o amor filia pode ser um sentimento, o amor storge pode ser um sentimento. Agora, o amor agape, ele é muito além que um sentimento. Ele é uma escolha. E quando nós olhamos para 1 João, capítulo 4, no versículo 20 e no versículo 21, nós vemos exatamente como isso é uma escolha. Quer ver? Coloca lá para a gente, 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21.
E olha só como, até melhorou. E olha só como esse texto nos dá o exemplo de que é uma escolha. 1 João, capítulo 4, no versículo 20. Eu acho que eu marquei errado aqui, né? Não. Aí, capítulo 4, versículo 20. Então diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu acho maravilhoso esse texto. Porque a gente está aqui muitas vezes e a gente, não, eu amo a Deus, estou louvando a Deus, estou me entregando ao Senhor, e aí acaba o culto, e a última coisa que eu faço é cumprimentar meu irmão, ou excluir o meu irmão, ou deixar ele de lado, ou falar mal do outro meu irmão. Isso é totalmente contraditório. Como eu posso dizer que eu amo a um Deus que eu não vejo, e dizer como eu posso dizer que eu amo a um Deus que eu não vejo, e eu tratar o meu irmão que eu estou vendo carne e osso na minha frente? Nós já começamos a pecar aí. Ou seja, nós precisamos a todo momento ter consciência de que nós estamos amando. E isso mostra que, se é consciente, é também uma escolha. Eu preciso ter a consciência e ter a decisão de amar. E aí, nós entramos para o segundo ponto. Beleza, William, eu entendi que amor é uma escolha e que agora existem diversos tipos de amor e que eu preciso amar no formato ágape, eu preciso me entregar, eu preciso de fato ter a consciência de que eu preciso amar. E que se eu não amar meu irmão, eu estou mentindo, porque de fato eu estou indo contra aquilo que a palavra falou. Então, William, como que eu faço para conhecer e praticar esse amor? O primeiro passo é: conheça o amor e se relacione com ele. Como a gente viu, o amor em 1 Coríntios 13, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela é Jesus Cristo. E quando a gente olha para essa relação e esse conhecimento, nós precisamos buscar entender, então, qual é esse modelo que nos mostra sobre o que é o amor. O que de fato é o amor? Esse amor é Jesus. Eu preciso conhecê-lo e eu preciso me relacionar com ele para que eu possa, então, compreender e praticar o amor que há nele. E é muito interessante porque lá em 2 Coríntios 5, do versículo 14 ao versículo 21, o texto ele referencia, ele é muito próximo, porque ele fala sobre a questão de o amor de Cristo nos constrange. Deus é bom. Você não gravou isso aí, né, irmão? Nossa, Jesus. Mas o amor de Cristo nos constrange. E eu fico pensando, por que nos constrange? Não é interessante a gente parar para pensar na perspectiva do constrangimento? De que, cara, você já imaginou Jesus, quando Judas está vindo em sua direção, e Jesus olha para ele, o homem que o traiu, o entregou para ser crucificado, ele ainda o chama de amigo. Se isso não te constrange, ou melhor, será que Cristo merecia passar por uma cruz, por mim e por você? Para pensar. Será que nós somos tão dignos assim de Cristo morrer numa cruz por mim e por você? Você sabe, e eu sei, o que nós fazemos no secreto, e quem nós somos no secreto. E ainda assim, nós sabemos que há um Deus que morreu numa cruz por mim e por você. Se isso não te constrange, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa faltando aí. O amor de Cristo, ele nos constrange, porque a última coisa que nós merecíamos era um Deus morrer numa cruz por mim e por você. A última coisa. Só que olha que interessante, e o que nos mostra como esse amor é uma escolha. Ele escolheu morrer numa cruz por mim e por você. Porque ele sabia que nós não seríamos suficientes e não teríamos a capacidade de sermos salvos por nossas próprias mãos. E ainda assim, ele se entregou porque ele nos ama. Se isso não te constrange, tem alguma coisa errada. E aí, o que me chama mais atenção também é que em Lucas, capítulo 6, no versículo 32, ele fala assim: se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. Cara, sabe quando a gente ama nosso amigo, que a gente tem interesse em troca? Esse não é o amor exemplar. A gente só está fazendo o mínimo. Cara, se amar alguém que te ama, isso é muito fácil. Cara, olha, uma experiência muito engraçada, porque eu sou casado com uma pessoa que o nome dela é amor. Então você já imagina, amabilidade, amável. Então assim, é fácil amar ela. Pelas coisas que ela me proporciona, pelo carinho que ela me dá, pelo jeito que ela é. É fácil amar ela. Mesmo nos dias que ela está mais difícil. Aí a gente... mas esses dias são raros. Mas é fácil. É fácil amar aquele meu amigo que vai no jogo do coxa comigo e sofre comigo e chora. É fácil. Porque, né, ele está comigo ali e tal. Então, é fácil. Muitas vezes é fácil quando a gente olha, principalmente, não, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Embora algumas vezes não seja tão fácil assim. Mas amar aqueles que me amam é fácil, irmão. A gente está fazendo um mínimo. Agora, se a gente aprende de que Cristo se entregou, mesmo por aquele que o traiu, esse é nosso modelo de amor. O meu modelo de amor, ele é um modelo que, cara, eu me entrego por qualquer um que estiver aqui. E é muito engraçado, porque quando o Felipe e o Lucas, meus amigos, na época de colégio, eles me conhecem. E assim, eu nem sempre fui crente, irmão. Pelo contrário, eu odiava a igreja, porque eu achava a igreja assim, um bando de hipócrita e tal, do contexto que eu vivia. E sabe como que é aquele anão dos 7 anões? É o Zangado que fala o nome? É o Zangado, né? Irmão, eu era assim. Eu era muito chato. Cara, eu odiava todo mundo. Eu não gostava das pessoas. Tipo, cara, foi um privilégio para eles terem a minha amizade, de fato, assim, no começo. Mas, cara, eu não gostava das pessoas. Tipo, eu gostava de ficar no meu cantinho. Cara, me deixa aqui, na minha casa, deixa eu jogando meu play, entendeu? Não me enche meu saco, só fica você na tua, eu na minha. Se você gostar do coxa, eu gosto de você, se não, amém. A esposa, olha meu parâmetro para escolher minha esposa na época. Era se ela seria coxa branca, irmão. Eu ia nos jogos do coxa e meu parâmetro era olhar e falar assim, cara, eu vou vir tantas vezes no jogo do coxa, então ela precisa vir comigo, então pelo menos isso. Só que daí não achei e tal. Bem no fim, ela se transformou em coxa branca por mim. Olha que testemunho, irmão. Isso daí ela tem que glorificar de pé. Coitada, que dó. Podia ter escolhido um time melhor, né? Mas de fato, amar aqueles que vos amam é fácil demais. É fácil depois do culto a gente sair e só chamar aqueles que a gente gosta ou aqueles que gostam de nós. Quantas vezes você se desafiou a chamar alguém que você não gosta? Ou alguém que você nunca conversou? Porque isso é amor, isso é intencionalidade, isso é uma escolha. E é esse amor que Cristo espera de mim e de você. E olha só que interessante, que de fato, conhecer o amor de Cristo mudará a nossa perspectiva de vida e a forma com que vemos o outro.
E aí eu trouxe o exemplo disso que eu vivi com os meus amigos naquela época, porque tem uma história que ficou bem famosa, e eu me constranjo, eu fico envergonhado de contar essa história, mas só para vocês verem o nível do como eu era terrível. Teve uma vez, eu comprava um lanche, irmão, só para vocês terem uma noção, no colégio, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15, 16 anos. E eu não gostava de dividir meu lanche, eu não gostava. Porque eu falava assim, meus amigos iam pedir lanche para mim, e eu falava assim, não, cara, eu tô com fome. Tipo, me deixa, entendeu? E aí, teve uma vez, nossa, meu Deus. E aí, teve uma vez que veio um cara, o cara era muito atentado, mano. Nossa. E eu era terrível também. Então, eu tava comendo meu doguinho. Gente, de boa. De boa. Ele veio correndo. E ele deu uma bocanhada no meu doguinho. E saiu correndo. E ele tirou a vina inteira do doguinho. O ódio que eu fiquei foi tão grande, que eu peguei o doguinho e joguei no chão. E falei bem assim, cara, eu odeio esse cara e não sei o quê. Só pra vocês verem o nível. E disso para pior. Eu tenho vídeo gravado até hoje, e por isso que é testemunha, entendeu? Cara, eu tenho um vídeo, eu com os meus amigos, falando mal de todo mundo da sala. Entendeu? A gente gravava, eu falo para eles que se a gente tivesse investido naquela época do Cocielo começando e tal, a gente estaria rico hoje, mas infelizmente não deu certo. Ou felizmente, né, para a glória de Deus, aí agora a gente está aqui. Senão vai saber, né, se a gente não estaria falando mal dos outros agora nesse momento. Mas era esse o padrão. Era esse o meu padrão de vida. E a forma com que eu via as pessoas. Cara, é um peso, entendeu? Até que alguns dos meus amigos começaram a entrar na igreja. Vulgo esses que estão aqui. E aí, foi muito interessante porque eles começaram a ir para a igreja e aquilo bagunçou a minha cabeça. De diversas formas. Porque eu falei, mano, os caras que estavam comigo no rolê aqui, destruindo as paradas e tal, falando mal da igreja e tudo mais. Os caras estão entrando na igreja, mano, que isso? E foi muito interessante porque eu passei, nessa época da minha vida foi muito difícil, porque eu passei por uma crise de identidade muito grande. Eu estava ali com 16, 17 anos. E eu passei por uma crise de identidade muito grande, eu não sabia mais quem eu era. Eu cresci sem meu pai em casa, minha mãe trabalhando muito, e eu perdia totalmente. Eu tive que amadurecer e ser muito independente. Então, eu me tornei muito independente, muito adolescente, muito jovem. E isso me fez criar cascas e raízes muito grandes na minha mente de que, mano, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aquilo que eu penso, eu sei aquilo que eu faço. E aí até que um dia, eu estava muito mal em casa, tipo, muito mal. E aí eu lembro que eles estavam indo na igreja. E aí eu lembro que, cara, foi algo muito forte, assim, tipo, vai ver eles lá na igreja. E aí eu falei, não, melhor não, eu já odeio aquele lugar, né? Tipo, eu já odeio o lugar e as pessoas, então. E cara, esse foi uma das experiências mais loucas que eu vi na minha vida. Porque na época, o meu primeiro líder de célula está ali. E na igreja, e aquelas pessoas que me receberam, foi muito doido, porque o primeiro culto que eu fui foi muito interessante, porque você já olhou no olho de alguém e você chegou em algum lugar e aquelas pessoas te amavam de graça? Alguma vez você já entrou em algum lugar e aquele lugar você não tinha nada para dar em troca? Você não tinha nada para dar para eles e ver a alegria de me verem indo no culto, e quando eu ia na célula, e tudo aquilo que muitas vezes na minha cabeça, naquela crise de que eu não sirvo para nada, eu não sou nada. Como assim alguém me ama de graça? Como assim alguém me ama sem eu oferecer nada? Isso mexeu muito comigo.
E isso fez com que eu buscasse entender o que fazia. Só um minuto. Difícil com uma mão só. Mas... Deus é bom. Mas isso me fez ter o segundo passo. Porque o primeiro passo foi eu de fato conhecer aquele amor. Foi eu ter esse primeiro contato com esse amor que se entrega e que se doa por completo sem querer algo em troca de você. Aí o próximo passo foi eu buscar entender. Cara, por que alguém amaria de graça? Por que alguém me ama de graça? E o segundo passo, para mim e para você, todos os dias, é buscarmos entender sobre o amor. Entender que não merecemos tamanho amor por aquilo que nós somos e por aquilo que nós podemos oferecer. Eu e você, nós não mudamos quem Deus é. E nada do que a gente fizer ou produzir muda quem Deus é. Mas o que Ele faz por nós e o amor que Ele sente por nós, isso muda quem nós somos, por completo. Nós entendermos sobre esse amor, nós estarmos em contato com esse amor, irá moldar e irá mudar a forma com que nós vamos amar o outro. Um amor que se entregou numa cruz, por mim e por você, e que é capaz de suprir todos os outros amores. Todos. Como eu comentei com vocês, eu cresci sem meu pai e isso foi o primeiro grande tratamento na igreja. Eu lembro que uma vez o Everton estava me levando para casa e eu estava nesse processo de conversão aí, irmão. Demorei pelo menos um mês aí para aceitar Jesus na igreja, entendeu? Eu ia e eu falava assim, cara, esses caras estão tudo sendo manipulados, eu estou sendo também, mano. Que isso, estão ficando maluco. E aí, uma pergunta dele que foi bem cirúrgica. William, como que é a relação com o teu pai em casa? Aí eu falei, meu pai, eu tenho meus tios me educaram, minha família me educou, eu não tenho meu pai em casa. E ele falou, mano, o amor deles não é o amor do seu pai. Enquanto você não entender o amor de pai e o que é ser um pai, você nunca vai entender o amor de Deus por você. E aí eu já comecei na porrada assim, irmão. Isso me ajudou muito a amadurecer na fé. Mas aquela pergunta me deixou totalmente desconcertado, porque pensa, eu estudo, entendeu? Eu sou um cara estudioso. E aquilo desconcertou, porque tirou todos os meus paradigmas do que era ser pai. Aquilo que eu cresci ouvindo de que não, teus tios te dão amor de pai, sua mãe é seu pai e sua mãe. Ele, William, você não vai entender o amor de pai enquanto você não souber o que é ser um pai. Sua mãe não é seu pai, seus tios não são seu pai. Cara, aí eu falei, não, mas eu estou suprido disso. Eu sei que bateu uma crise e eu fiquei mais... E eu comecei a buscar a entender o que é esse amor. A buscar entender como esse amor, ele é capaz de suprir todos os outros amores. Sabe por quê? Porque se eu e você entendermos que Cristo se entregou por nós, e se eu e você entendermos que Cristo se ofereceu, sem oferecer nada, sem querer nada em troca de mim e de você, que Cristo se ofereceu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele, todos os outros relacionamentos mudariam. E eu precisei compreender que amor era esse que mudaria toda a minha forma de compreensão. Porque o amor ágape e a forma de eu entender esse amor, ele mudaria a forma de eu amar meu amigo, amar minha família, amar minha esposa, amar meu inimigo, amar todos aqueles que estão à minha volta. E isso... o entendimento de que eu e você precisamos ter Cristo como exemplo e sermos exemplos a partir do que Cristo foi, é nós nos entregarmos para o outro. Nós precisamos entender, e entender é diferente de conhecer, porque nós conhecemos, agora a gente sabe que há uma diferença entre os amores, isso é conhecimento, só que o entendimento é quando nós conseguimos aplicar e colocar em prática na nossa vida.
eu e você, nós conhecemos o amor, não basta, porque nós precisamos entender o que é esse amor. E é engraçado, porque eu tenho um vídeo que eu brinco com o Fernandinho, que é o do Clóvis, né? E aí ele fala assim, depois pesquisem na internet, mas ele fala assim, gente, a gente só precisa entender. As pessoas, elas conhecem, tipo, teve alguém que escreveu, Cristo viveu isso e nos deixou como exemplo, Paulo escreveu sobre o amor, eu e você, nós precisamos entender esse amor e colocar ele em prática. Esse é o meu papel e o seu. Nós vivemos uma vida que entende o que é o amor de Cristo em nós, e isso vai mudar toda a nossa forma de relação com o outro e com os outros, ou melhor, com todos. E isso mudou totalmente a perspectiva da minha relação, principalmente com paternidade. Eu precisei entender que o meu modelo e o meu exemplo de pai, já não era mais meu pai terreno, era Cristo. Era o pai que se entregou, era o Deus Pai que se entregou por mim e por você, e por toda a humanidade. E que é esse o modelo de amor e o exemplo de amor que eu tenho na minha vida. E como eu falei para vocês, isso foi muito interessante, porque na vez que eu estava com eles e quando eu tive esse encontro com esse amor, e durante essas semanas, desde que o Dani falou que eu ministraria sobre amor, parece que toda vez que alguém falava amor, vinha um sensor assim. E aí esses dias eu estava num almoço com uns amigos, e teve uma amiga nossa que falou assim, cara, tem uma família que eu caminho junto, que eu não sei explicar o porquê eu quero estar tão perto deles. Eu só sei explicar uma coisa, eles me amam de graça. Parece que quando eu estou com eles, eu não preciso estar me provando, eu não preciso estar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Parece que eles simplesmente me amam de graça. E aí eu falei, mano, que constrangedor isso. Será que eu e você, quando alguém se aproxima de nós, elas conseguem enxergar que eu e você amamos ela de graça? Será que eu e você estamos dando o exemplo e estamos sendo o modelo como alguém que ama o outro sem nada em troca? E isso faz com que eu seja um crítico ferrenho da teologia coaching e vamos montar um networking, vamos buscar o que alguém pode me oferecer em troca. Mano, esquece isso. Sabe por que esquece isso? Porque se Cristo exigisse isso de mim e de você, a gente estava frito. Se Cristo exigisse de mim e de você algo em troca para suprir o amor que Ele colocou numa cruz por mim e por você, eu e você, a gente estava lascado. Porque a gente nunca conseguiria suprir esse amor por completo. E é esse o modelo que eu e você temos. Um amor completo, um amor que se entrega com tudo que é e com tudo que tem. E isso é constrangedor, porque eu só consigo colocar isso em prática a partir do momento em que eu compreendo que eu sou amado dessa forma. Eu e você somos amados por Deus, a ponto de Deus não querer nada em troca de você. E cara, isso é leve. Olha o fardo que sai das minhas e das suas costas. Deus não quer nada em troca de você. Sabe o que Ele quer de você? Que você viva esse amor e você gere discípulos. E isso me chamou muita atenção quando aquela menina me falou, cara, eu quero estar tão perto deles, porque eles me amam de graça. Isso me levou a pensar o quê? A gente só vai discipular e só vai ser exemplo na área do amor e no amor altruísta e no amor gratuito, quando nós entendermos e nós praticarmos o amor gratuito. As pessoas vão querer estar perto de nós e conhecer. Cara, como assim você me ama e você não quer nada em troca de mim? Não, você sabe por quê? Porque o Deus que me ama e o Deus que me amou, Ele não exigiu nada em troca de mim. Então, irmão,
eu te amo, cara. Você não precisa oferecer nada para mim, mano. Eu te amo. Eu te amo. E isso muda a perspectiva de tudo. Por isso que eu falei, isso muda a perspectiva de a gente olhar para o nosso irmão. Isso muda a nossa perspectiva de filosofia de vida. Isso muda tudo. Isso muda a nossa forma de viver. E o terceiro ponto, o primeiro é conhecer esse amor. O segundo é entender esse amor. E o terceiro é colocá-lo em prática. E eu coloco em prática esse amor sempre que eu testifico a graça de Deus na minha vida. Quando eu entendo que o amor de Deus por mim é de graça, eu sirvo ao meu irmão de graça. Eu amo o meu irmão de graça. Eu não ligo se ele está falando mal de mim ou se ele não está. Eu não ligo se ele está fazendo qualquer coisa para mim, se ele está me dando um prêmio, se ele está me dando um presente, se ele está me dando qualquer coisa. Porque Cristo não me amou por algo que eu poderia oferecer para Ele. Cristo me amou de graça. Só que é muito interessante porque isso muda um outro ponto. Não significa que eu não preciso fazer nada. Significa que eu não... isso. Não significa que eu não precise colocar em prática esse amor. E como que a gente faz isso? Vamos olhar para 1 Coríntios 12, que é quando a gente fala sobre os dons. Ou conhecer os dons e conhecer o que Cristo fez por mim, irá mudar a forma de eu servir ao meu próximo. Irá mudar a forma de eu amar ao meu próximo. O 1 Coríntios capítulo 13, ele nos mostra exatamente como eu preciso amar o meu próximo. Ser paciente, ser bondoso, não ter ciúme. Não ter ciúme quando o meu amiguinho sai com outros. Não ter ciúme quando meu amigo manda um Reels para um e não manda para o outro. Entendeu? Não ter ciúme. Por quê? Porque eu amo, independente se ele me mandar ou não, eu amo ele, cara. Se ele vier no culto ou não vier, eu amo ele. Claro, se ele vier no culto, a gente pode manifestar esse amor juntos. Mas eu amo, cara. E se ele precisar de mim, eu vou me entregar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E esse é o amor que eu e você precisamos colocar em prática. Usar nossos dons e talentos para servir e amar todas as pessoas. Não são só aqueles que vêm aqui. Não são só aqueles que a gente conhece. São todas as pessoas. Os nossos dons e aquilo que Deus nos dá é para todas as pessoas. E olha o privilégio que Deus nos dá de nós conhecermos, entendermos esse amor e podemos manifestar esse amor. Cara, que privilégio. Que privilégio meu de poder ministrar uma mensagem como essa, falando sobre amor. E amar, e aí eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente confunde o grau de amor de Deus, né? Então, quanto mais eu sirvo, mais Deus me ama. Ou quanto menos eu sirvo, menos Deus me ama. E não é assim. Deus, Ele nos ama porque Ele é. Porque Ele é o amor. Você fazer ou você não fazer não condiciona quem Deus é. Agora, a intensidade e a forma com que você ama, e a reflexão e a consciência de que você e eu estamos aqui, por exemplo, servindo em um culto, e servindo e amando ao outro, quando nós fazemos, por exemplo, eu estou na multimídia, eu estou no data show, e cara, eu estou passando louvor, e eu estou ajudando aquele meu irmão que está lá, ele lê aquele texto daquele louvor, e ele entender que ele é amado. Quando eu tiro uma foto e aquela foto alcança alguém que está em casa não se sentindo amado, e aquela foto alcança e ela mostra, e aquela pessoa, nossa, aquelas pessoas elas parecem tão leves e elas se sentem amadas. É isso, é a gente transmitir o amor por aquilo que a gente serve. Eu trouxe o exemplo da mídia porque se vocês quiserem servir, por favor, está aberto as inscrições, estou brincando. Mas, em tudo que a gente faz, olha esse câmera maravilhoso que está guiando e está ajudando a transmitir a mensagem para quem está em casa. Nico, você me mandou mensagem que você está vendo, te amo, cara. Mas, podemos transmitir o amor da forma que a gente serve. Em todo lugar.
seja com as nossas finanças, quando um irmão pede alguma circunstância ou algo que ele está precisando, servir com aquilo que nós temos. Colocar em prática quem nós somos e o que nós temos para amar a Deus. E termos a consciência que precisamos primeiramente amar a Deus e ter a convicção. Será que eu e você, nós temos a convicção? Você tem a certeza de que você é amado por Deus? Você tem essa certeza de verdade no seu coração de que você é amado por Deus? Ou se isso te gera dúvida? Às vezes porque o teu pai ou a tua mãe falaram que você foi rejeitado, ou não era para você ter nascido. Ou porque alguém falou para você que você não é amado, que você é uma pessoa chata, como eu sempre ouvia. E eu era mesmo. Mas Deus te ama. E Ele não te ama porque eu não estou transmitindo essa mensagem aqui porque eu quero que essas cadeiras estejam cheias de gente aqui. Irmão, não é isso não. A gente está aqui para manifestar o amor de Deus na vida das pessoas e todo mundo que entrar aqui se sentir amado por Deus. E não só aqui, mas lá no seu trabalho, quando alguém está passando por dificuldade, ou na sua faculdade, e esboça esse sentimento de que não é amado, irmão, está aí o meu e o seu papel de manifestarmos o amor onde nós estejamos. Sem que haja essa compreensão de que eu e você somos amados, nós jamais vamos conseguir amar do amor de Deus e transmitir isso para as pessoas. E por fim, amar todos que estão à nossa volta, sem acepção de pessoas. Cara, eu sei que é difícil, não é fácil. É óbvio que a gente vai dar preferência para aqueles que estão à nossa volta. Mas Cristo não dá a ordem. Pelo contrário, a gente leu no texto anterior. É fácil amar aqueles que nos amam. Cristo está falando para a gente ir além. Para a gente amar aqueles que estão precisando do amor. Cara, sabe aquela pessoa difícil de amar? É essa que Deus te chamou para amar, irmão. Aquela que eu e você, a gente reclama, é essa que Deus mandou. Entendeu? A Amabile, cara, eu falava, meu Deus, que mulher difícil de amar. Daí Deus fala assim, é você que Deus que te mandei ela, irmão. O amor de Deus, ele serve para que a gente possa transmitir esse amor. Tem pessoas que são mais fáceis de amar, e é verdade, e é muito bom. Cara, não sei se vocês já andaram com o Dani, mano. Meu Deus do céu. O sorriso do cara é de amor. O cara abre o sorriso, mano. Meu querido. E o cara te abraça e se sente amado, entendeu? Assim como outras pessoas. Cara, tem pessoa que... Só que, cara, o que a gente pode cada vez mais se parecer com esse amor? E para concluir, se a galera do louvor quiser ir subindo, Cristo é o nosso maior exemplo de amor. E por isso precisamos ser exemplo no amor também, amando todas as pessoas, tendo a convicção de que eu fui amado de graça, de que eu sou amado de graça e de que eu preciso amar de graça. Sem olhar, cara, nem pergunta que faculdade, claro, para criar relacionamento é muito bom, mas, cara, independente do que você faz ou do que você pode prover para mim, mano, eu te amo. Só que aí você já aproveita a oportunidade e já fala assim, só que eu te amo diferente, tá? Não é um amor eros, eu não te amo com esse amor, eu te amo com amor agape. Como assim o amor agape? Mano, eu te amo de graça, mano. Eu te amo de graça, eu te amo, eu quero manifestar o amor na sua vida. É sério, a pessoa já começa a chorar e aí você evangeliza, mano. Aí nós vai ter o culto na praça? Boa oportunidade. Então, o amor é de graça e sempre devemos amar de graça com tudo o que somos e com tudo o que temos. E nós, tendo Cristo como nosso referencial, nós teremos a oportunidade, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Ele vai nos capacitar para nós trabalharmos com esse amor. Sem dúvida nenhuma. Ele vai nos capacitar. Só que nós precisamos conhecer e nos relacionarmos com esse amor. O Dani falou algo muito interessante sobre a palavra. E por que a gente precisa buscar tanto a palavra? O Dani trouxe na semana passada.
A palavra vai nos lembrar todos os dias o quanto nós somos amados. A palavra, ela manifesta. Sabe o livro de Levítico? Tanto é que o nome do nosso filho vai ser Levi. Eu amo o livro de Levítico. Aleluia! Mas o livro de Levítico, ele sabe o que ele expressa para mim e para você? Ele é um livro chato, não é? Ele lá está falando, nossa, das leis, e ele fala lá de sacrifício. Nossa, é muito chato. Minha perspectiva mudou um pouco. Sabe por quê? Você sabe por que tinham todas aquelas leis e aquelas regras? Porque era necessário fazer um sacrifício para se chegar a Deus. Era necessário um sacrifício. Você tinha que, lá na lei tal, se fulano falou mal de ciclano, ele precisa sacrificar um cordeiro para que Deus possa voltar a se relacionar com ele. E perdoe o pecado dele. Era assim. E Levítico nos mostra isso. E sabe o que Levítico fala sobre mim e sobre você? Que eu e você, nós nunca conseguiríamos ser salvos e amados pelas nossas próprias mãos. Nunca. Irmãos, são mais de 600 leis. Se você não fosse ferir nenhuma delas, chega na sua casa hoje, ora e pede para Deus te levar. Porque você é santo, irmão. Pelo menos uma você vai falhar. E isso já garante que você não seria amado. Só que Cristo, ele muda totalmente essa perspectiva. Cristo é o Cordeiro. E o livro de Levítico me faz lembrar que pelas minhas próprias mãos eu nunca mereceria ser amado por Deus. Eu nunca mereceria estar perto da sua glória. Eu nunca mereceria estar perto e ter comunhão com o corpo dele. Eu nunca mereceria pelas minhas próprias mãos servir na casa dele. Eu nunca mereceria ser amado por ele. Eu nunca mereceria que ele morresse na cruz por mim. Só que ele fez isso. E o livro de Levítico me mostra e me lembra o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz para ser o mediador entre eu e você a Deus. E reestabelecer esse relacionamento. E essa noite eu gostaria de te convidar para se colocar de pé. E eu gostaria de orar pela sua vida. Orar para você que não se sente amado. Para você que alguma vez, ao invés de justamente na igreja, ou justamente com as pessoas que você mais esperava que fossem transmitir o amor, muitas vezes você foi machucado. Ou às vezes você ainda não compreendeu tamanha magnitude desse amor de Deus por você. Eu gostaria de te convidar, de vir aqui à frente, para que um dos irmãos pudesse te abraçar e orar por você. Que nós possamos nesse momento orar pela sua vida, por você que alguma vez não se sentiu amado ou não tem compreensão desse amor de Cristo. É difícil compreender, eu sei que é. O amor de Cristo, muitas vezes ele é irracional, irmão, na racionalidade talvez a gente não encontre isso. Talvez eu possa passar aqui 12 horas ministrando sobre o amor de Deus e talvez isso não encaixe no seu coração. Porque talvez você se sentir amado é caminhando em discipulado, é caminhando junto, é caminhando e vendo alguém que te ama de graça. Então eu gostaria de te convidar para vir aqui na frente. E além disso, eu gostaria de convidar a você que gostaria de desenvolver cada vez mais o amor na sua vida, desenvolver essa capacidade, entender mais esse amor de Deus na sua vida, para que eu e você juntos possamos amar as outras pessoas. Gostaria de te convidar para vir aqui à frente. Você que não quiser vir aqui na frente, feche seus olhos nesse momento. Mas eu gostaria de que nós pudéssemos juntos orar nesse momento, para nós desenvolvermos a capacidade de amar, sermos modelo no amor de Cristo na vida das pessoas. Podemos manifestar não um amor interesseiro, não um amor que nos tira de perto do Senhor, mas um amor gratuito, um amor que manifeste a graça de Deus na vida das outras pessoas.
É sobre esse amor que eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Feche seus olhos, estenda sua mão para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu oro, Senhor, para que cada uma das pessoas que está aqui, daquelas que vieram aqui à frente, Pai, daquelas que estão no seu lugar, Senhor, que o Senhor manifeste e lembre no coração delas o quanto elas são amadas pelo Senhor. Que aqui, Pai, como família, como representantes do Teu reino, Pai, nós possamos manifestar a Sua graça e o Seu amor. Que nós não dependemos do amor de um pai, nós não dependemos de um amor de uma mãe, nós não dependemos do amor de amigos, nós não dependemos do amor de namorado, de namorada, de homem e mulher, nada, Pai. O único amor que nós necessitamos, Senhor, é o amor que vem de Ti, Pai, é o amor gratuito, e que esse amor manifeste, Pai, seja capaz de manifestar a graça em nossas vidas. Aqueles que estão à nossa volta recebam desse amor, aqueles que estão próximos de nós, Pai, conheçam do Seu amor, aqueles que estão do nosso lado possam se sentir amados por Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade de vivermos os tempos que nós vivemos, porque o Seu amor nos alcançou, Pai. Pelas nossas próprias mãos, nós jamais conseguiríamos, Pai, alcançar tamanho amor, ou sermos amados com a magnitude que o Senhor nos ama. Mas isso só mostra a beleza do que o Senhor é, o tamanho do que o Senhor é, Pai. Obrigado pelo Seu amor, obrigado pela Sua graça, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, buscar conhecer, buscar entender e buscar compreender e colocar em prática o que é o Seu amor, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por essa noite e pela oportunidade de poder amar os irmãos que estão à minha volta, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Agora sim, vamos orar, entregando esse tempo ao Senhor, encerrando o nosso culto. Pai, que tempo bom, que tempo especial de adoração, onde a Tua presença é real em nosso meio. Que palavra, Deus, especial recebemos aqui nesse lugar. Nós somos gratos por tudo aquilo que temos vivido, por tantos sonhos, tantos propósitos que ainda vamos viver com o Senhor. Nós oramos nesse tempo para que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre nós, a Tua igreja aqui, e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe, vá na paz, e amanhã estamos aqui novamente, adorando ao Senhor às 10 horas da manhã e às 18h30. É isso aí, gente.